do Espírito, é o fruto do Espírito. Mas como eu estava fora, eu não tive ciência, e por conta do tempo aqui, que é bem curtinho, né, dia de ceia, vamos deixar para, quando tiver um tempo melhor, falar sobre o fruto. E não é sobre só um, é sobre 3, né? Aí é importante ter um tempo maior para dissecar cada característica desse fruto. Atos 9, versículo 31 diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Vamos ler juntos todos, a igreja? Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Querido Deus, nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, por tudo que Tu já tens feito neste lugar, tudo que Tu tens falado já em nosso meio, e tudo que Tu ainda vais falar agora por intermédio da Tua palavra. Que haja despertamento, que haja fortalecimento, ó meu Deus, e que, Senhor, tudo que aprendemos aqui possa servir para a nossa prática diária, Senhor, nosso viver diário. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, sente glorificando o nome do Senhor. Já estamos meditando nesse texto, por conta do mês de junho, por conta do aniversário da igreja, né? E esse texto aqui ele tem tudo a ver com, ou pelo menos deveria ter tudo a ver com o crescimento, com o avanço da Assembleia de Deus. Embora eu não estive no culto presencialmente, mas estava virtualmente assistindo pela nossa live a mensagem, a apresentação das crianças. Eu quero parabenizar a todos, né? Tá um grande culto que os irmãos deram ao Senhor aqui. A história relatada pelo nosso irmão obreiro Daniel, né? E a apresentação dos juniores e todos os conjuntos que louvaram e adoraram aqui. E o Senhor colocou esta palavra sobre as marcas de uma igreja triunfante. A igreja do Senhor, ela tem marcas que não se podem, né, de maneira nenhuma nós abrirmos mão dessas marcas. É como se algo estivesse falhando nas nossas características como igreja, né? E Lucas, né, escrevendo aqui Atos dos Apóstolos, ele vem trazendo esse relato da igreja, do comportamento da igreja, das características da igreja, desde o começo do seu livro, em todo o seu relato que ele faz a Teófilo. E diz a Bíblia aqui, então, no versículo de número 31, que ele vai dizer o que está acontecendo com as igrejas da Galiléia, da Judéia, Samaria, que eram igrejas que estavam vivenciando um momento que a situação, as circunstâncias, quem olha aos olhos nus, provavelmente não entendem por que está vivendo assim, por causa das circunstâncias que está acontecendo à volta. Se nós olharmos bem para o texto bíblico, nós vamos perceber que a igreja ela está debaixo de uma grande perseguição. Logo no início do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, você vê a igreja sendo perseguida por Saulo, que vai ter um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, e ali ele vai se converter, né, ao cristianismo, vai se converter ao evangelho, e vai de perseguidor passar a ser perseguido. E isso não faz com que Paulo, né, abra mão do chamado com que Deus o fez, ou com que Deus, né, o realizou na sua vida. Então a igreja aqui, ela está vivendo debaixo de uma perseguição muito grande.
E é interessante que o texto, logo no início, Lucas ele vai dizer assim, ó, que as igrejas tinham paz. No meio de uma grande perseguição, as igrejas tinham paz. E eu achei isso aqui muito interessante, irmãos, porque tudo que a gente pode olhar, olhando para o livro de Atos Apóstolos, nós vamos ver, é perseguição. Mas mesmo em meio a essas perseguições que eles estão vivendo aqui, eles conseguem estar em paz. E hoje nós vemos uma sociedade que vive debaixo de estresse, de ansiedade, depressão, né? É síndrome do pânico, é tantas doenças que abatem sobre todas as pessoas aqui, né? No país em que nós estamos vendo isso, abarca não somente quem não é cristão, mas quem é cristão também. Não é verdade? Nós conhecemos muitas pessoas assim, até pastores. E a igreja de Atos, a igreja modelo, né, a igreja do início, a igreja primitiva, é uma igreja que debaixo de toda a perseguição, eles conseguem estar em paz. Eles conseguem estar num estado, né, de tranquilidade, um estado mental, que por maior que seja a perseguição, por mais que vocês vão olhar o livro de Atos, quem conhece um pouquinho do livro de Atos, sabe que apóstolos estão sendo mortos, apóstolos estão sendo decapitados, pessoas estão sendo presas e colocando, não é nesse cárcere de luxo que é os presídios daqui não, porque aqui, por pior que seja aqui, ainda é luxo do que eles estavam vivendo lá. Mas eles viviam em paz. E, irmãos, eu acredito que é isso que Deus quer da sua igreja, que mesmo em meio a tantas as circunstâncias difíceis que nós estejamos vivendo, procure estar em paz. Jesus ele diz assim: deixe-vos a minha paz eu vos dou. Não é a paz que o mundo oferece, é a minha paz. O fruto do Espírito foi falado aqui sobre isso, né? Sobre uma dessas características que é a paz, que não é o intervalo de uma guerra e outra, é um estado mental, é uma tranquilidade de espírito, que mesmo em meio aos tiroteios da vida, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às lutas, você consegue concentrar a sua mente e focar a sua mente em Deus, e saber que Ele está no controle de tudo. Oh, glória a Deus! Saber que Ele está no controle de tudo. Então, irmãos, em nome de Jesus, tenham paz. Você pode dizer isso para o irmão: tenha paz. Tranquilize o seu coração. Deus está no controle de tudo. Oh, aleluia. Jó, ele vai dizer assim: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Oh, aleluia. Paulo vai dizer: porque para mim o morrer é ganho e viver é Cristo. Qualquer situaçãozinha que sai do nosso controle já é motivo para a gente viver desesperado, angustiado, perder a nossa paz. Mas a nossa paz não pode estar focada nas coisas desse mundo. A nossa paz precisa estar em Deus. Em Deus. Se você está procurando viver uma vida reta, se você está procurando viver uma vida íntegra, se você está procurando viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, se tranquilize, tenha paz. Isso chama a atenção da gente, porque essa é uma característica que a igreja de Deus precisa ter. Ah, fulano de tal, se ganhar, tenha paz. Ah, se for aprovado leis, tenham paz. Essa é a palavra de Deus para nós. Tenham paz. Tranquilize o vosso coração. Deus está no controle de tudo. Eu disse aqui um tempo atrás sobre a ameaça ao prefeito de Cesaré, que é um homem que em paz é ele. Que o cara está falando assim: ameaçou ele com exílio, confisco de bens, tortura, morte. O homem está tranquilo, está em paz. Por quê? Porque ele sabe que a vida dele está na mão de Deus. Se tiver de me matar, eu vou morrer e vou me encontrar com o Senhor. Não permita que nada roube a sua paz. Porque quando o desespero entra, né? Quando a angústia entra, quando
nós nos deixamos levar pelas nossas emoções, e as nossas emoções passam a nos controlar, nós acabamos cometendo erros que não agradam ao Senhor. Então tenha paz. Nada abala aquele que está em Cristo Jesus. A ansiedade, o estresse hoje é conhecido como o mal do século, né? Levando muitas pessoas a doenças que jamais teriam se vivessem ou se permitissem viver em paz, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das acusações da vida. Então precisamos estar bem, para que o nosso corpo esteja bem, para que as nossas ações sejam boas ações e o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na nossa vida. Mas ele continua dizendo assim: as igrejas, elas tinham paz e eram edificadas. Eram edificadas. Não se perdeu diante das perseguições. Porque diante da perseguição, vamos fazer de qualquer jeito. Diante da perseguição, vamos fazer como que dá. Diante da perseguição, vamos fazer no oba-oba. Mas não, eles falaram assim: olha, estamos debaixo de perseguição, mas a igreja vai crescer edificada. A igreja vai avançar edificada. E não é edificada sobre areia, é edificada sobre a rocha. Oh, glória a Deus. E que é a rocha? A rocha é a palavra de Deus. A Bíblia diz: todos, pois, aqueles que escutam as minhas palavras e as praticam, eu vou comparar ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem edifica a casa? Aquele que escuta as palavras e as pratica. Então, irmãos, a igreja de Deus, ela precisa crescer não em cima de areia. Não, as coisas estão acontecendo, não dá tempo, não tem tempo de pegar na palavra, não tem tempo mais. O pastor Robert está falando de conhecimento aqui. A Bíblia diz: prossigamos, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a Deus. E como se conhece a Deus, irmãos? Através da sua palavra. Às vezes somos vítimas fáceis do adversário por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de aprendizado da palavra de Deus, por falta de nos alimentarmos da palavra de Deus. Isso já ouvimos falar muito isso aqui. A internet, o celular, ele veio nos mostrar que nós lá atrás tínhamos tempo para ler a palavra, tinha tempo para estudar, só não fazíamos porque não queríamos. Aí chegou o celular, a gente fica às vezes 2, 3, 4 horas à frente de um celular, mas não tem tempo de ler um versículo da Bíblia. Não tem tempo de ler um versículo da Bíblia. E é isso aqui, irmãos, que vai nos fortalecer. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Se você chega para conversar com alguém sem conhecimento, você fica vulnerável. Você é manobrável, né? Você é levado, porque você não tem conhecimento. Aí quem não tem conhecimento quer ganhar no grito, perde a linha, né? Altera a voz. Por quê? Porque se perdeu, não tem conhecimento. Vai conversar com mestres, né? Com grandes sábios. É tudo tranquilo, não precisa de alterar a voz, não precisa ser gritar. A gente fala aqui alto assim porque a gente é pentecostal, a gente não, né? Mas numa discussão, não. Deus está no controle de tudo. Aquele que se humilhar é que vai ser exaltado, né? Enquanto os outros querem subir, você desce. E Deus vai te honrar. Deus vai te exaltar. Ah, mas eu só estou perdendo. É o tempo de perder, então. Fica tranquilo, porque vai chegar o tempo de ganhar. Perde. Porque Deus está vendo que teu coração não está naquilo que você tem. Teu coração está em Deus. Está no Senhor. Nós somos tomados pelo sistema onde nós vivemos, irmãos, que nós somos levados a ter, a conquistar. E aí vamos deixando aquilo para qual Deus nos chamou de lado. Então, sejamos edificados.
cresçamos edificados sobre a rocha. Que aí qualquer pessoa que vier falar contigo, qualquer pessoa que vier tentar te persuadir, você vai ter conhecimento da palavra, você está edificado sobre a rocha. A perseguição vai vir, vai dar em cima de você, você vai permanecer intacto, né? Intacto, como diz na linguagem de outros, resiliente. Vem as circunstâncias, vem os ventos fortes, vem a luta, e Deus está contigo ali no meio daquela guerra, no meio daquela batalha. Vai passar, isso vai passar, daqui a pouco você volta ao seu estado normal e continua adorando o nome do Senhor Jesus. As pessoas vão dizer, como pode passar por todo aquele vento? Foi o Senhor que nos sustentou, foi o Senhor que esteve ao nosso lado. As igrejas, elas já tinham paz, elas estavam edificadas, e diz o texto aqui, andavam e se multiplicavam, eram edificadas e se multiplicavam. Irmãos, o segredo da igreja está na multiplicação. Não tem como, né, isso é um ensinamento do próprio Senhor Jesus. E de fazer discípulos, e de por todo mundo pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Essa é uma mensagem de Cristo para a sua igreja, para todos nós. Multiplicar. Um sonho que se sonha só, é só um sonho. Mas um sonho que se sonha junto, irmãos, vira uma realidade. Então Deus está dizendo assim, ó, multiplicai-vos. E as igrejas estavam multiplicadas. Em Atos capítulo de número 1, eram 120. Em Atos capítulo de número 2, já eram 3.000 almas que creram. Em Atos capítulo de número 4, já eram 5.000 almas convertidas. Em Atos capítulo de número 4, versículo 32, era uma multidão dos que creram. Já não consigo nem mais contar. Oh, glória a Deus. Em Atos capítulo de número 5, 14, crescia cada vez mais. Em Atos capítulo 6, versículo 1, e crescendo o número dos discípulos, olha aí. E Atos capítulo 9, versículo 31, as igrejas se multiplicavam. Aí já saiu do âmbito das pessoas para ir para as igrejas que iam multiplicando. Faz uma igreja, faz outra igreja, vai abrindo igreja, tantas almas. Esse é o desejo do Senhor. Enquanto alguns estão parando, Deus está falando para nós aqui, multipliquem, multipliquem, estendam as suas cortinas, firmem bem as suas estacas. Essa é a ordem de Deus, multiplicar. Deus não te chamou apenas para você estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Deus te chamou para você multiplicar. Deus te chamou para você ganhar outras vidas para Jesus. Essa função não é do pastor. Essa função não, aliás, não é só do pastor. Esta função não é só do evangelista. Esta função não é só do líder de evangelismo. Esta função é da igreja toda. E agora nós temos a internet que nós podemos usar com este meio de evangelização. Falta-nos às vezes o tempo, a gente sabe disso. Embora existam muitas pessoas que querem dar muitas desculpas, né? Mas a gente sabe também que o tempo às vezes é exíguo. Mas nós temos outros meios de evangelizar. Nós temos outros meios de ganhar vidas para Jesus. Não se contente em alguém te alcançar e você está aqui recebendo as benesses do reino de Deus. Existem outras pessoas também que precisam receber aí aquilo que nós estamos recebendo aqui na casa do Senhor. E nós somos responsáveis de multiplicarmos isso, irmãos. A Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é e encobre uma multidão de pecado. Esse é o segredo, irmão. Esse é o segredo. Uma vez eu estava pregando numa Macari, numa congregação. Não é nossa congregação não, isso foi muito tempo atrás. Mais de 20 anos atrás, uns 30 anos. Estava pregando na congregação do Acari e um jovem teve a oportunidade de falar e ele disse assim:
Aliás, eu estava no monte, não foi na congregação da Caribe, eu estava no monte, e era um monte de oração com os líderes e dirigentes de jovens. E eu fui pregar nesse dia no monte. E um dos jovens teve a oportunidade, um dos líderes de jovens do Acari. E ele disse, eu era da boca de fumo da comunidade Acari, quando o pastor Natanael esteve lá, pregou numa cruzada evangelística ali dentro no campo. E eu aceitei Jesus como Salvador, e hoje eu estou aqui como líder de jovens daquela igreja. Olha a alegria que traz na nossa alma. É verdade? A alegria de André de ter levado Pedro até Jesus. Pedro se destacou, André ficou lá nos bastidores, né? Mas Pedro está lá, né? Imagine a alegria do irmão que ganhou o pastor Gomecino para Jesus, né? Que gerou seus filhos. Hoje as igrejas estão crescendo, mas tudo aconteceu lá atrás. Um irmãozinho que não sabe nem o nome que ele é, que ganhou, né, o pastor Gomecino para Jesus, que fez com que nós estivéssemos aqui hoje. Faça a obra do Senhor. Diga isso aí para o teu irmão. Ganhe almas para Jesus. Jovens ganhem jovens para Jesus. Adolescentes ganhem adolescentes para Jesus. Irmãos ganhem estudantes para Jesus. Irmãos universitários ganhem os universitários para Jesus. Nós precisamos fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. A hora de fazer é agora. Existem algumas amarras, existem alguns impedimentos, né? Deus nos escolheu para isso. E nós precisamos nos desvencilhar disso, para podermos fazer aquilo para o qual nós somos chamados. João capítulo 15, versículo 16. Não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, ou seja, multiplique, frutifique, e que o vosso fruto permaneça. Isso fala de discipulado, de cuidado, né? Pedro e João, né, quando estavam indo para a Porta Formosa, o coxo falou assim para ele, dá-me uma esmola. E Pedro e João olhando para eles, disse, olha para nós. Aí Pedro, assumindo a responsabilidade, disse assim, olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Segurou na mão daquele coxo e disse, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E ele foi embora? Não. Diz a Bíblia que ele segurou na mão daquele coxo e só largou o coxo depois que os seus pés e artelhos se firmaram. Isso fala de cuidado, isso fala de discipulado, isso fala de integração, de estar atento àqueles que estão aceitando Jesus, de dar atenção, de ligar, perguntar como está, se está precisando de alguma coisa. Isso é igreja, irmão. Esse trabalho não é só do departamento social, não, é o nosso trabalho de estar acompanhando. O pastor não dá conta de tudo, o departamento social não dá conta de tudo, o Ministério de Integração não dá conta de tudo. Nós precisamos que todos estejam envolvidos. E é essa unidade que faz o crescimento, né? Efésios diz que todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Olha que lindo, irmão, esse texto eu acho maravilhoso. Todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Você fazendo a sua parte, outro fazendo a sua parte, outro fazendo a parte aqui, outro fazendo a parte ali, o corpo cresce. A igreja Despertando Vida está crescendo porque existem irmãos que estão fazendo a sua parte e o nome do Senhor está sendo glorificado. Mas poderia crescer mais, poderia avançar mais. De repente, nessa engrenagem, alguém está exercendo uma força maior porque o outro não está trabalhando nessa engrenagem. Mas se você entra, você, além de fazer com que pese menos para alguém, faz a obra avançar mais ainda. Deus está contando com você. Deus está contando comigo. Deus está contando com cada um de nós nessa multiplicação, irmãos. Vamos multiplicar. O pastor Robson me deu um mapa, né? Nós sentamos falando sobre algumas coisas. O pastor Robson me deu um mapa das ruas aqui da nossa comunidade, aqui do nosso bairro.
Isso é multiplicação. Né? Vamos alcançar cada rua. Não vai ficar ninguém sem ser evangelizado, ninguém sem receber um folheto, ninguém sem saber que essa igreja aqui existe. Falar do nome de Jesus para essas pessoas. Então, multiplicar. Você viu o crescimento da igreja primitiva? Isso, irmãos, que está acontecendo aqui é debaixo de perseguição. Você vai lá em Atos capítulo número 12, Tiago está sendo decapitado, Pedro está sendo preso, mas a igreja está orando ao Senhor. Porque tem gente que debaixo de perseguição para. Tem gente que debaixo de perseguição desiste. Tem gente que debaixo de perseguição se isola. Mas a igreja de Deus continua avançando. A igreja de Deus, ela não perde a sua paz. É isso que nós vemos aqui na igreja primitiva. A igreja primitiva continua edificada sobre a rocha. A igreja primitiva continua multiplicando. Oh, glória a Deus. A igreja primitiva continua avançando. A escola dominical está com saudade de você. Os cultos da palavra estão com saudade de você. Está com saudade de você. Se não é para aprender, vem para ensinar. E eu sento para aprender. Agora, eu costumo dizer que se você não sabe sentar para ouvir, não queira levantar para falar. Que a pessoa que melhor fala é aquela que mais ouve. É verdade? A pessoa que melhor fala é a que mais ouve. Então, vamos multiplicar, irmãos. Quem sabe esta unção da igreja primitiva, quem sabe não, essa unção de lá está aqui. Está sobre nós. 120, daqui a pouco 3.000, daqui a pouco 5.000, daqui a pouco o número crescer cada vez mais, daqui a pouco uma multidão dos que criam, daqui a pouco as igrejas estavam se multiplicando, discípulos estavam sendo feitos, apóstolos estavam sendo enviados, e o nome do Senhor estava sendo glorificado. Porque naquele dia nós vamos prestar conta a Deus. Naquele dia o Senhor vai querer saber o que nós fizemos aqui nessa terra. É difícil, a gente paga preço, a gente chora, mas lá no final, passa os anos e fala, poxa, lembra, pastor Robson, aquela época que a gente levava a caixinha de leite, andando a pé lá para o outro lado. São histórias que ficam, não é verdade? Foi difícil, foi doloroso, não tem um carro para levar a gente, mas nada parava a igreja. Tem um menino que diz assim, nada pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu. Irmão, parou. Ele jogava crente para ser comido pelos leões, mas não parou a igreja. A Covid não parou a igreja. Nada para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor continua multiplicando. E quanto mais persegue, quanto mais bate na igreja, é igual massa, mais vai crescendo. Mas vai avançando. Mas vai avançando. Oh, glórias ao nome do Senhor. Vamos multiplicar. Diga isso para o seu irmão que está ao lado. Aleluia. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muitos frutos. É assim que acontece. Você sabe da historinha do feijão lá da escolinha, com todo mundo. Quem não botou o feijãozinho lá no algodão, né? Quem? Não sei se hoje na geração tem isso, na geração de hoje tem isso. Quem? Daqui a pouco está um monte de feijão. É isso, irmãos, a igreja é assim. Aí Jesus disse em Mateus 28:19, portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é muito interessante porque Jesus ele deixa esses textos do ide por todo mundo depois que ele ressuscitou. O Senhor já, no meu ponto de ver, ele já poderia ressuscitar e ir para o céu. Já poderia ir para o céu. Mas mesmo depois que ele morreu e ressuscitou, ele ainda ficou aqui, acho que 40 dias. 40 dias aqui nesta terra, reavivando, porque muitos deram uma desanimada, né? Pedro voltou a pescar novamente. Deus falou, olha,
você agora vai ser pescador de homens. Então, esses 40 dias foi 40 dias de como se estivesse passando a limpo o aprendizado. Qual o nome que dá isso? Revisão. Vamos revisar tudo que eu ensinei a vocês. Nesses 40 dias, nesses 3 anos e meio do meu ministério aqui, nesses 40 dias precisamos revisar isso. E o Senhor falou, olha, é assim, é dessa forma. Vai acontecer isso. E ele estava no Monte das Oliveiras, ensinando para cerca de 500 pessoas. E ele diz, ó, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E até os confins da terra. E o Evangelho chegou, confins da terra é aqui, irmão, somos nós, de lá é aqui. Né? De lá do Oriente Médio, aqui que é os confins da terra. Rio Grande do Sul, Argentina, que é do lado de lá. Andavam no temor do Senhor. Já estou ensinando. Era outra característica dessa igreja. Eles estavam debaixo de perseguição, mas não perderam o temor do Senhor. Porque tem gente assim, né, irmãos? Dependendo da pressão, cede. Dependendo da pressão, dependendo da tentação que vem sobre, cede. Abre as guardas. Se entrega. Por quê? Porque não estavam edificados. Perderam o temor do Senhor. O que é temor a Deus? É respeitar a Deus. Temer a Deus é andar conforme a sua vontade. É entender que Ele está em todos os lugares. Deus está, quem teme a Deus, ele tem esse entendimento. A pessoa vem fazer uma proposta, não posso. Quem isso aí desagrada a Deus. E Deus está olhando. Deus está vendo. Você tem que estar o tempo todo conectado. Temer a Deus é estar o tempo todo conectado com Deus. Conectado com o Senhor. Não importa se vai perder a amizade. Não importa se vai perder, né? Pedro vai dizer assim, mais importa é agradar a Deus e não os homens. Irmão, se eu desagrado a Deus, importa que eu esteja agradando? Qual é a sua prioridade? A nossa prioridade é agradar a Deus. Se eu agrado a Deus, importa que eu esteja desagradando. Quem agrada a Deus ama até o inimigo. Porque tem gente assim, pastor, como você vai agradar a Deus aborrecendo os outros? Né? Mas a Bíblia diz que quem agrada a Deus, quem ama a Deus, tem que amar o seu inimigo. E não é fácil. É complicado. Né? Então, o mais importante, a sequência da prioridade está agradar a Deus. Tudo que daqui para baixo tem que estar debaixo desse patamar aqui, de agradar a Deus. O que você está fazendo está agradando a Deus? A sua conduta está agradando a Deus? Está todo mundo feliz com você, mas Deus está? Não adiantou. Não adianta, irmãos. Se nós não estivermos agradando a Deus, você pode estar de bem com todo mundo. Primeiro é agradar a Deus. Aí, pessoal, essa irmã, esse irmão, não tem problema, fica tranquilo. O importante é você estar agradando ao Senhor. Mas cuidado que você pode estar pensando que está agradando a Deus e não está. Também tem essa questão. Então procure certificar-se disso. É colocar a Deus e sua vontade como prioridade na sua vida, ainda que você tenha que sofrer. Ainda que tenha que pagar o preço. Então Pedro ele vai dizer isso. Mas importa agradar a Deus. Porque Pedro ele estava tomando uma decisão que ia contra aquilo que ele mesmo acreditava, que era pregar a palavra para os gentios. Porque para os judeus, os gentios não mereciam receber a mensagem de Cristo. Era como se fosse uma escória. Aí, Deus trabalha na vida de Pedro, para que Pedro vá até a casa de Cornélio e veja o que Deus está fazendo na casa de Cornélio. Aí ele chega ao entendimento, reconheço por verdade
que Deus ele não faz acepção de pessoas. Se existe um lugar de inclusão, é a igreja, irmãos. A igreja abraça todos. Não tem acepção de pessoas. Não, todos são bem-vindos, todos são irmãos. Só não pode continuar no pecado. Só não pode continuar no pecado. Tem que estar aqui, no padrão da palavra. Deus ama a todos, mas abomina, odeia, o pecado. O pecado Deus abomina, então tem que deixar de lado. Então, temei a Deus. O fim é temer ao Senhor. Como está a sua condição de temer a Deus? Mentiu, está demonstrando que você não está temendo a Deus. Está fazendo alguma coisa ilícita, está demonstrando que você não está temendo a Deus. Não é temer o pastor, não é temer ao Senhor. Alguns anos atrás, a igreja era mais, cobrava mais, postura, comportamento, vestes, tinham determinados padrões, os costumes das igrejas, principalmente Assembleia de Deus, Deus e Amor, as igrejas mais, e determinados tipos de brincadeiras, como futebol, ou roupas, não se podia usar, nem jogar, televisão, mas coisas às vezes que a gente fazia, ia para a rua. E aí eu lembro que eu entrava com um carro, às vezes dentro da comunidade da Cardia ali, tinha uns irmãos da igreja que saíam correndo. Não é o pastor, é a Deus. Não tem que temer, o pastor está vindo aí, olha como nós estamos. É a Deus. Não sei se era por questão de respeito, alguma coisa assim, mas não adianta, porque mais importante é você temer a Deus, porque eu não estou com os irmãos o tempo todo, mas Deus está. Deus está nos nossos relacionamentos, Deus está dentro da nossa casa, Deus está lá no trabalho, Deus está no colégio, Deus está na sua conversa, Deus está contigo quando você está acessando o seu celular, Deus está vendo tudo isso. E aí, é as suas atitudes que demonstram se você teme a Deus ou não. Irmão, cristianismo é coisa séria. Cristianismo não é brincadeira. É responsabilidade com Deus. A porta é estreita, o caminho é estreito, é difícil, é apertado, é lágrimas, é sofrimento, mas no final é gozo com o Senhor. Aleluia. E eu termino falando o último, que eles andavam na consolação do Espírito Santo. O Paracleto, o Consolador. O Espírito Santo, ele conduzia a igreja, porque o Senhor falou assim, eu não vos deixarei órfãos, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, enviarei um outro, que quer dizer no original, um do mesmo tipo, e ele vos guiará em toda a verdade. Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 1, ele diz, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, os discípulos, eles foram guiados pelo Espírito Santo, e a obra de Deus crescia, mesmo em meio à perseguição. E no meio de tanta luta, de tanta batalha, de tanta guerra, o Espírito Santo estava ali para consolar. Para consolar. Nós não somos de pedra. Nós choramos, nós sofremos, perdemos pessoas que amamos e vamos embora. Volta e meia você pode se ver chorando por a perda de algum amigo, de algum parente. E quem que está perto de você? O Espírito Santo. Para te consolar e dizer assim, eu estou contigo. Ela está bem, ele está bem. Ele está comigo. Daqui a pouco vocês vão estar juntos. O Espírito Santo vai nos consolando,
É um filho que se afasta, vai para o mundo. E o Espírito Santo vai te confortando, falando: não se preocupe, continua fazendo a minha obra, continue trabalhando, continua sendo exemplo para o seu filho, porque ele vai voltar. O importante é nós mantermos a nossa posição e estarmos agradando a Deus, porque Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Nós temos que crer assim, irmãos. Que o consolo do Espírito Santo seja sobre nós aqui nesta noite. Que o Espírito Santo conforte, quem sabe alguém que entrou aqui triste, amargurado, com problemas, com dificuldades, com perdas, com situações, com afrontas sobre a sua vida. Que o Espírito Santo possa te confortar, te consolar. Ah, não deu certo, todo o meu empreendimento, olha o que aconteceu, olha como está meu filho, olha como está minha família. Calma, continua servindo ao Senhor, continua adorando a Deus, porque às vezes a gente tenta agradar para ganhar a família e acaba prejudicando mais. Deixamos de agradar a Deus para tentar agradar a família e acabamos prejudicando mais. Eu conheço pessoas assim, que a mãe se desviou, que a esposa se desviou. Eu falei: olha, não vai, não frequente o mesmo lugar. Não, mas aí, não frequente, acabou desviando também. E desviou feio, irmão, porque até fuzil passou a portar. Por quê? Porque ele queria fazer aquilo que o Espírito Santo faz, né? Então ele foi fazer e acabou, veio uma desgraça sobre a família. Mas Deus teve misericórdia e foi resgatando todo mundo de novo. E hoje está na presença de Deus. Então, que o Senhor console a sua vida, que o Espírito Santo console o seu coração. Diante das angústias, diante das perseguições, diante das provações da vida, permaneça firme na presença do Senhor. Fique de pé diante do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus.